As Crônicas de Spiderwick, um filme lançado em 2008 com uma vibezinha de sessão da tarde pra gente rever aqui no canal e ver se era bom mesmo, se envelheceu bem, se envelheceu igual vinho ou igual leite no sol. E eu tenho só uma memória com esse filme aqui, eu lembro de ter visto ele na escola em um dia de chuva. Tava nublado, a professora levou a gente pra sala de vídeo e colocou esse filme, mas da história em si eu não lembro quase nada, então vai ser legal rever esse filme de novo. E aí, meu nome é Marco, eu gosto de filmes da sessão da tarde, seja muito bem-vindo. E o personagem principal é o mesmo moleque que faz Arthur e os Minimóis. É a trilogia de filme mais vista aqui no canal. Eu tava até com saudade da carinha dele. Vamos ver as palhaçadas que ele vai aprontar dessa vez. O filme começa com um cara freneticão ali estudando sobre vários animais: sapo, inseto, mosca, carrapato, cobra, osso e uma fada. Não sei, só sei que ele pega todos os conhecimentos dele ali, junta num livro, carimba e rola uma brisa ali em volta da casa depois que ele faz isso. E essa cena aqui me deu uma nostalgia nervosa. Acabei de lembrar de algumas cenas desse filme. E depois dessa cena aqui se passa 80 anos. Até que uma determinada noite chega uma família de carro que vai morar nessa casa. E tá aí o nosso moleque, o Arthur. E essa família é composta por essa mulher, que é a mãe deles, a irmã mais velha e os dois irmãos. E um dos irmãos tá puto porque eles vão se mudar pra essa casa, porém os outros dois tá tentando dar um apoio emocional ali pra mãe deles. Eu faço o que eu quiser. Não faz não, isso é importante pra mamãe, então para. Simon, pega ela. Eu sou pacifista. E o filme mostra pra gente que tem alguma coisa no mato observando ele. Eles entram na casa e agora eu não sei quem que é o Arthur, os moleque é igualzinho. Eu sei que o nome do ator é Fred Rigmore, alguma coisa assim. Será que ele tem irmão gêmeo? Deixa eu pesquisar aqui, peraí. Porra, é irmão gêmeo mesmo, mano. Caramba, disso daqui eu não sabia não. Mas pelo que eu vi aqui, só um decidiu seguir a carreira de ator, o outro preferiu ficar suave. E eles percebem que tem sal em todas as janelas, o que já é um bagulho estranho pra caralho. E na parede tem um retrato do tio avô deles, que é o velho do começo do filme. E a filha dele, que morava nessa casa aí antes deles, que terminou enlouquecendo e foi levada pro hospício. E o de camisa vermelha fala que eles não vão ficar aí nem ferrando, que de manhã o pai deles vai passar aí, pegar eles e ele vai embora. E vai ficar só a mãe e a irmã, que se lasque. Um pouquinho depois eles estão jantando e começa a perceber que algumas coisas sumiu. A chave da mãe dele sumiu e a medalha da irmã dele também sumiu. E a casa tem esse clima estranho aí de filme de terror, com essas velas em cima da mesa. Em seguida o pai deles liga, ele atende felizão, falando: caramba pai, você vai vir aqui me ver amanhã, né? E ele responde: moleque, você tem que ver o tanto de cigarro que tem na promoção ali no Paraguai. Eu vou ter que encostar, filho, foi mal, não vai dar pra te ver. E depois o bagulho fica mais esquisito ainda, ele sente alguma coisa passando por debaixo do chão e batendo na parede. Ele dá 3 furão na parede, a família dele vem doida e fala: o que você tá fazendo aí, moleque? Eles continuam tentando entender o que tá fazendo barulho ali e sem querer terminam descobrindo uma porta secreta, que tem esse monte de coisa bizarra aí. Porra, isso daqui é terror pra caralho, mano. E eles encontram a chave da mãe e a medalha lá dentro. Simon, não quer ver aonde isso vai dar? Eu não. Se fosse um filme de terror mesmo, ele talvez sairia vivo. E o outro moleque decide investigar. Ele entra nesse quadrado aí e sobe. É tipo um elevadorzinho que vai pro sótão. E ele vai parar no escritório cabuloso do tio avô dele. Ele começa a fuçar nas coisas, abre um baú cabuloso e encontra aquele livro sinistro com selo em cima. Em seguida ele vê um aviso que alguém escreveu na poeira ali em cima. Ele se assusta, desce correndo boladão, vai acordar o irmão dele. E ele fala: vai dormir, vai fi. Ele deita pra dormir e lê um papelzinho com um aviso que tava em cima do livro. Aviso: não ouse este livro ler, pois se a esta ordem não obedecer, estará arriscando a sua sorte e brincando seriamente com a morte. Ah, quero que se foda. Sabe o que eu vou fazer? Botar no meu bolso. Pau no cu de Satanás. E o nome do tio avô dele é Arthur. Caramba, que bagulho brisa, né, mano? Esse moleque nasceu pra fazer filme esquisito. Eu sou um cirurgião. Depois ele entra em um baú pra ler o livro lá dentro. E depois tem uma ceninha do vô dele narrando o que foi que ele escreveu. E basicamente tá escrito que tem seres ocultos vivendo entre a gente. A gente só não consegue ver eles por causa da magia. Porém, nem todos são legais. Algumas criaturas têm umas brisas meio tortas. Então é bom ficar esperto. E caramba, a semelhança com esse filme aqui e Arthur os Minimóis é muita, né? No outro filme ele também tinha um vô que escreveu um livro sobre criaturas mágicas que morava no jardim dele. Enquanto ele tá lendo ali, eles tomam um sustão com o grito da irmã deles, eles vão correndo ver o que é, e alguém amarrou o cabelo dela na cabeceira da cama. E elas estão achando que foi o moleque que fez isso, porque ele tá odiando morar lá, então ele quer fazer de tudo pra ir embora. Na manhã seguinte, mostra que tem esse círculo aí em volta da casa deles, e ele mostra ali pros irmãos dele, falando: tá aqui, ó, foi esse bicho aqui que fez isso, foi o gnomo que mora na casa, ele não quer que a gente fique aqui, ele quer que a gente vá embora. Nossa, impressionante. Você sabe ler. Ah, é verdade, tem alguma coisa nessa casa com a gente. E o Arthur Spiderwick sabia, por isso ele escreveu esse guia. Sabe o que me lembrou agora? Gravity Falls. É um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos. Inclusive, olha só. Se liga.
Eu tenho o diário número 3. O desenho é sobre um moleque que encontra um diário que o tio-avô dele escreveu sobre monstros mágicos que vivem na floresta. Esse filme aqui é basicamente uma mistura de Arthur e os Minimóis e Gravity Falls junto. Muito chave, né, mano? Eu ganhei de aniversário faz uns anos. E em seguida, um bicho vem e tenta pegar o livro dele, só que um campo de força não deixa. Eu sabia que tinha um campo de força. E em seguida, ele vai lá pro sótão de novo e leva uma bolachinha com mel pro troll que mora na casa aparecer. Ele coloca a bolachinha lá e um tempinho depois ele escuta uma voz, vai seguindo e tá aí o bicho. Ah, que bagulho feio. Depois esse bichinho feio pra caramba explica que ele pode ficar invisível e eles escolhem se os humanos podem ver eles ou não. Ele percebe que o moleque pegou o livro e tirou o selo e ele fica muito puto, bravo, vira um mini Shrek verde. Depois ele come uma bolachinha, se acalma e explica pro moleque que aquele círculo lá fora protege os monstros de invadirem a casa. E as criaturas querem o livro dele. Enquanto eles estão trocando ideia, ele consegue ver o irmão dele lá embaixo tomando maior coça. Então ele ganha uma pedra redonda do troll que ele consegue enxergar os bichos através dela. E que bagulho feio, parece um monte de sapo, mano. Então ele sai correndo atrás do irmão dele, entra na floresta com o livro na bolsa porque ele é muito burro e encontra a tribo de sapo que capturou e prendeu o irmão dele. Ô, que desconforto visual esse filme aqui, hein, mano. Tá dando uma dor de barriga olhar pra isso. E ali ele conhece esse bicho que parece um porco que tá preso numa cela e ele fala que ajuda ele se ele ajudar a resgatar o irmão dele depois. E ele cospe nos olhos dele e agora ele pode enxergar os monstros sem usar pedra. Seria maneiro se mandasse esse carinha aí pra Cracolândia, aí o pessoal ia poder enxergar os monstros sem usar pedra também. Piadas. Então do nada um velho sai debaixo da terra porque eles invocaram ele, eu acho. Ele vai analisar o moleque que tá preso na gaiola. Um lance meio Jeffrey Epstein vibes. E ele fala que ele só quer o livro que ele encontrou, ele não sabe que ele tem irmão gêmeo. Então ele vai lá e fala que promete voltar na casa, pegar o livro e depois devolver pra ele. E ele fala, se você não me trouxer esse livro, hein, ai ai, eu vou levar sua família pra conhecer o Silvio Santos. Pode ir. Vai logo. Ele alcança o irmão dele, eles começam a brigar, dá o livro pra ele, não vou dar não, eles vão zoar todo mundo. Enquanto eles estão ali rolando no chão pelo livro, as criaturas vê eles e começa uma perseguição no meio da floresta. E por pouco eles conseguem entrar no campo de força e despistar esse bando de sapo maluco. Aí aparece a irmã deles e começa a dar uma bronca neles. Eles começam a gritar, entra no círculo, sua otária, tá vendo? É por isso que a mãe te achou no lixo. Os monstros começam a atacar ela, então ele vai lá e joga a pedrinha dele no ar. Em uma cena muito épica, ela pega e começa a enxergar eles lutar com uma mão só. Eles entram desesperadão, faz um curativo ali na perna do irmão dele, sobem na laje e eles estão cercados de rã. Então, Tibério, o que acontece se os goblins pegarem o livro? Você morre, eu morro. Morremos todos nós, é atroz. Como assim morremos todos nós? Acho que quer dizer que nós todos morremos. O que eu acho que ele quis dizer é que todos os indivíduos presentes vão ficar sem vida. Então eles têm a ideia de destruir o livro. Eles acendem uma fogueirinha ali no quintal e jogam lá dentro na frente de todo mundo. Mas o livro não pode ser destruído porque ele é mágico. Então eles têm a ideia de visitar a tia deles que tá presa no sanatório. Presa não, né? Internada. Pra ver se ela pode ajudar. E esse duende aí que mora na casa fala que debaixo dela tem vários túneis secretos que vão pra vários lugares da cidade e talvez algum deles possa levar eles pra lá. E o moleque que tá com a perna zoada não vai nessa missão, porque ele tá com a perna zoada. E antes dele sair, ele pega e fala, ô irmã, por que você não usa essa lupa da Oakley monstra que eu encontrei aqui? Você vai ficar mó breque com ela. Tá bom, obrigado. Eles conseguem entrar na passagem secreta e os bichos começam a perseguir eles. E dessa vez aparece um jacarezão cabuloso. Deus me livre. E por pouco eles conseguem fugir e sair de dentro de um bueiro no meio da cidade. E vem um carro e atropela a Largatixa. Enquanto isso, lá na casa, aquele bichinho contou pro outro irmão deles que os monstros são alérgicos a alho e molho de tomate. Então eles começam a preparar umas armadilhas ali. Eles conseguem chegar no hospital psiquiátrico que a tia dele está, se apresentam, falam que são sobrinhos dela. E eles falam, então, a gente se mudou lá pra sua casa. Ela fala, o quê? E eles explicam que eles já sabem de tudo, que eles viram coisas sinistras. E ela fica toda feliz. Eu não sou maluca. E fala com a plantinha dela que na verdade é uma fada. Na verdade são várias fadas. E na hora que ele mostra o livro pra ela, ela fica em choque. Caralho, moleque, você trouxe essa porra pra cá, você é louco. Os bosta vai pegar nós, mano, os caras tá vindo, entra aí. Então ela começa a contar a história do tio avô deles, que um pouco antes dele sumir, ele tava frenético, tava loucão, preocupado com alguma coisa. E que se o mestre dos trolls, aquele velho lá, colocar as mãos no livro, ele vai aprender muita coisa e vai se tornar a criatura mais poderosa do planeta. E no dia que ele sumiu, foi no mesmo dia que ele criou o círculo, porém ele esqueceu de falar pra filha dele ficar dentro do bagulho, e os sapos vieram e começaram a azucrinar ela. Ele foi correndo proteger a filha dele, porém um monte de borboletinha branca pegou ele e levou embora. Lúcia, eu vou voltar. Todo dia eu ficava lá naquela varanda, olhando e imaginando ele voltando. Mas ele nunca voltou.
E a véia fala que o pai dela não tá morto e que a única esperança que eles têm é encontrar ele. Aí os sapos aparecem, tenta pegar o livro, arranca umas páginas, aparece as enfermeiras e a mãe dele aparece também, a véia começa a gritar. Depois eles voltam de carro pra casa com a mãe deles. Eu te odeio, não quero morar com você. O seu pai também disse essas exatas palavras no momento que você nasceu. E logo nessas páginas que eles conseguiram arrancar, tinha um tutorial de como fazer uma poção pra quebrar o campo de força. Eles encontram aquele bichinho lá que parece um porco que ajudou ele antes e fala que os bichos vai vir quando a lua estiver erguida, porque a poção pra derrubar o escudo só funciona de noite. Depois disso o moleque tenta ligar pro pai dele falando que tem uns bagulho ruim acontecendo, que é pra ele voltar logo pra eles poderem ir embora dali. Porém a irmã dele chega e fala que ele não vai voltar, que ele tem outra mulher e tem outra família. Ah, um pai médio brasileiro normal aí. Depois ele dá uma choradinha ali, aceita que não tem mais pai e fala, vamos resolver esse bagulho aí, vai. E ele descobriu que no livro o tio avô deles tinha um grifo de estimação, que eles podem invocar usando a língua dos elfos. Então ele fala as palavras mágicas na língua dos elfos e realmente o grifo vem voando e pousa no quintal deles. Então eles montam no grifo e vão voando atrás do voo maluco deles. E essa cena aqui dele voando, passando nas nuvens com um raio atrás, eu achei bem bonito, achei muito foda. Então eles vão voando até um jardim, chegam lá, pousa e tá aí o velho. Vivão e vivendo, suave. De costas, fingindo que não ouviu eles pousar, só pra bancar de foda. Eles chegam nele e falam, ei mano, eu sou seu neto. Ele fala, o quê? Como assim? Não, minha filha só tem 6 anos. Ele fala, não mano, ela tem 86. E na mente dele não se passou nem 24 horas que ele viu a filha dele a última vez. Você disse que a Lúcia já é uma senhora? Isso quer dizer que minha esposa... Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí ele pega o livro e fala, carai, você moscou aí, moleque, não era pra ter aberto o bagulho não, seu porra. E ele fala, mano, eu mosquei pegando o livro e abrindo ele, mas ajuda nós a destruir aí. E ele fala, destruir? Você tá louco? Esse livro é a minha vida. O senhor tem 125 anos. A sua vida acabou. Ele ainda pode abrir um perfil no TikTok e fingir que tem 17 anos. Aí ele vai dar uma olhada no livro e por dentro tem um livro de receitas, que aquele bichinho lá da casa trocou pra ele não ficar saindo com o livro e expondo ele toda hora. Aí ele fala, mano, vamos voltar correndo. Ele fala, não dá, mano, aqueles bichinhos brancos não vai deixar nós sair. E mesmo se eu sair daqui, se eu tiver a idade que você falou que eu tenho, eu vou virar pó. Não posso fazer nada fora daqui. A última coisa que eu disse pra minha mãe foi eu te odeio. Quer um cigarro? Aí o velho começa a distrair aqueles bichinhos brancos pra ver se os moleques conseguem chamar o grifo de novo e resolver alguma coisa lá na casa. Eles conseguem fugir e deixam o velho lá com esse monte de pernilongo. E é isso, não resolveram nada. Eles só foram lá pra ouvir, carai, vocês moscou e voltar pra casa. Eles voltam pra casa e conseguem salvar a mãe deles que tava chegando de carro. Simon, a salve da jardineira. Tá bom. Keller, vai lá em cima e pega todo o sal da Lucinda. O círculo vai ser quebrado, por favor, aparece. Jared, o que está acontecendo? Ela vê o troll que mora na casa, coloca aquele óculos e vê os monstros lá fora também. Aí ela acredita em tudo. O hospício vai ganhar mais 4 pacientes novos. Então eles tudo começam a preparar a casa toda pra invasão, colocando sal na janela, fazendo bomba de molho de tomate. Aço, ele corta... Chega a noite e eles conseguem destruir o campo de força. Aí os sapos começam a invadir por debaixo da casa e conseguem entrar por debaixo do chão. E aí começa a porradaria sinistra, bomba de tomate pra todo lado, facada, só tiro, porrada e bomba. Até que o mestre ogro do mal, que é aquele velho que se transforma em monstro, consegue invadir a casa. Aí tem mais um fuzuê deles destruindo a casa toda, até que eles caem em uma armadilha de molho de tomate que explode e mata todo mundo, porque esse bagulho é ácido pra eles. E credo, que coisa nojenta. E quem é que vai limpar tudo isso daí depois? Fala pra mim. Aí eles aparentemente estão a salvos e o pai deles chega completamente do nada e fala, deixa eu ver esse livro aí, mano, deixa eu ver esse livro aí que tá na sua mão. E ele fala, não, peraí, se você é meu pai mesmo, você falou pra mim que tinha um bagulho pra me contar quando você me visse, eu quero saber o que que é. Eu só queria dizer que eu te amo muito. Agora me dá esse livro aqui, vai. Resposta errada. Caralho, da hora, melhor cena do filme até agora. E era o mestre maligno dos trolls tentando enganar eles. O moleque pega o livro, sai correndo, consegue subir naquela caixinha que vai pro sótão. O bicho se transforma numa cobra cabulosa e vai atrás dele. O trollzinho que mora na casa tenta ajudar, se lasca. O troll continua seguindo ele até o telhado, até que chega um momento que ele fica pendurado e fala, você quer o livro? Então vai pegar! E joga ele. E ele pula atrás do livro em uma cena em câmera lenta, se transforma num pássaro, pega ele no ar, sai voando e acontece essa cena aqui. E eu esqueci de falar que esse bichinho aqui do começo do filme adora comer pássaros. Eu achei que ia ser uma informação completamente relevante, mas foi o que resolveu tudo no final das contas. Que bosta. E é isso, eles resolveram tudo. Mataram o mestre ogro, mataram todos os bichinhos que seguiam ele e acabou. Ele pede desculpa pra mãe dele, a avó deles vai morar lá com eles. E olha quem aparece aí pra morar junto também. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil você explicar pro governo que você tá 125 anos vivo. Então a única pessoa que vai trabalhar nessa casa vai ser a mãe.
Coitada. Mas na real ele só apareceu pra dar o último adeus pro pessoal. Aí a filha dele fala, caramba, mano, por que você não leva eu lá pra morar junto com você no lugar que ninguém envelhece? Ela vai lá, vira uma menina de novo e eles vão embora. E a mãe deles deve estar pensando, ufa, estourei. E mano, esse filme aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. É raro eu falar isso aqui no canal, mas eu não gostei desse filme. Achei ele muito chato, não gostei de nenhum personagem, achei todos um cu. E mano, eu descobri que fizeram um remix. Mano, eu descobri que fizeram um remake desse filme aqui em 2024, porém não passou aqui no Brasil, que na realidade é uma série que eu não faço a menor ideia se tá legal, se tá ruim, e eu não tô com a mínima vontade de assistir também.